Por que o diagnóstico precoce em DMD é importante? O diagnóstico em Duchenne é muito importante por várias razões, mas infelizmente esse diagnóstico precoce não é feito em muitos casos. O diagnóstico em Duchenne é feito antes dos 4 ou 5 anos seria excelente. Em muitos casos, os sinais iniciais da distrofia de Duchenne não são capturados em forma precoce, de forma suficiente. Em muitos casos, nós vemos casos de CQ, nós vemos casos com apenas a apresentação de alguns sintomas, os médicos já percebem. É importante porque se nós identificamos crianças precocemente com Duchenne, nós podemos começar a planejar as atividades, podemos começar a planejar os cuidados, podemos começar a dar as referências e aconselhamento necessário, as primeiras razões, aconselhamento genético. Nós temos muitas famílias que têm um segundo filho que é afetado pela distrofia muscular de Duchenne, ou teve um filho que sim, o segundo filho que não. E nesse caso, a detecção precoce é muito importante para poder ter um aconselhamento genético adequado à família. Mas provavelmente a razão mais importante é planejar o cuidado. É extremamente importante fazer o acompanhamento das crianças com Duchenne para poder identificar as necessidades. Há muitos passos que vão mostrar as proporções das crianças com Duchenne. Há sinais, muitas vezes, que estão relacionados não à debilidade dos músculos, mas são sinais mais gerais relacionados à criança. Com realidades de subir e descer escada, questões proporcionais, nós podemos perceber isso, porque se reconhece essa proporção em que garotos com Duchenne têm um retraso elementar. Então, nós precisamos promover essas atividades para poder melhorar, já que eles não conseguem fazer isso de forma espontânea. Muitos pais chegam até nós e dizem: por como nós podemos fazer isso? Qual a intervenção correta após ter recebido o diagnóstico? Há muitas razões para ter um diagnóstico precoce. Então, nós temos a questão genética para poder planejar essa intervenção de acordo ao desenvolvimento, mas há outros aspectos que estão relacionados a aspectos de fragilidade, talvez aspectos mais recentes. Um dos exemplos que nós temos é o de crianças que começam a ter algumas contraturas, especialmente nos pés, e eles utilizam, e a utilização de alguns remédios pode ajudar. Que tipo de apoio e orientação as famílias têm ao ser diagnosticadas? Bom, a chave é informação, informação, informação. É essencial que as famílias sejam informadas sobre o aconselhamento genético, mas também sobre a doença, os primeiros sinais da doença que deve ser esperado nos primeiros anos de vida da criança. É importante que a família compreenda que a proporção da criança, pode haver muita confusão, porque se a criança não consegue realizar uma atividade motora devido a um retraso, nós precisamos dar exemplos como subir e descer escadas. Esta atividade ela não pode estar relacionada à fragilidade, mas pode ser devido a outras razões. Então, a intervenção não vai ser direcionada corretamente para poder melhorar isso. Então, nestas crianças que não têm essa capacidade de realizar algumas atividades, como subir e descer escadas, ou ficar em pé em uma perna, muitas vezes não está necessariamente relacionado à fragilidade, mas a um atraso, e isso precisa ser visto. Pode haver uma melhoria espontânea se eles conseguem realizar essas atividades de forma própria, adequada deles mesmos, e dessa forma nós podemos planejar uma intervenção. Então, a informação é crucial, as famílias precisam compreender que é um problema potencial, mas que há várias formas de poder tentar ajudá-los nesses problemas. E, mais uma vez, é necessária a informação para cuidar dos aspectos relacionados ao ambiente.
e os aspectos relacionados à questão de mobilidade de Duchenne que nós vemos em vários pacientes. Quais são os aspectos importantes do cuidado? Quando nós temos o diagnóstico, é o diagnóstico familiar sobre os problemas que podem surgir anos após o diagnóstico de Duchenne. Nós precisamos passar muita informação para essa família e essas informações muitas vezes ou geralmente são relevantes para os aspectos de cuidado que podem não ser importantes para uma criança muito jovem. É muito raro que crianças jovens desenvolvam problemas de cansaço ou problemas respiratórios. Essas coisas não costumam ocorrer em crianças jovens, mas nós precisamos ter bastante cuidado para que as famílias saibam que nós precisamos dar todo um panorama sobre o que vai ocorrer, as complicações que vão ocorrer a longo prazo, as complicações da doença. É importante destacar os aspectos de cuidado que nós precisamos focar naqueles anos seguintes, que estão relacionados à nutrição, às contraturas, à fragilidade e também aspectos relacionados ao desenvolvimento de aprendizado. São aspectos que são muito importantes ao longo dos anos, com o passar do tempo. Quais são os conselhos que você tem para os pais de crianças jovens? O conselho para as famílias é sempre para não começar a se preocupar muito sobre o que vai acontecer daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, a partir do momento que eles recebem o diagnóstico, porque há tempo e muito tempo, as crianças vão mudar, a história da doença vai mudar e tem mudado muito ao longo dos anos. Nós não precisamos nos preocupar agora sobre os aspectos que ainda não são relevantes para a família neste momento. E nós esperamos que os padrões de cuidados devem melhorar, as terapias também vão ocorrer para poder seguir em frente com as melhorias dessas condições, na maioria dos casos. Então, eu acredito que é importante que as famílias entendam e compreendam muito bem que é uma doença séria, mas que há muitas formas de manter essa atividade, maneiras de prevenir as complicações e tentar ajudar nos aspectos que podem ser relevantes no seu dia a dia. E o desenvolvimento neurológico em Duchenne? Isso é algo que nós temos aprendido recentemente, bem recentemente. No passado, nós tentávamos justificar a proporção de que os pacientes de Duchenne talvez tivessem alguma dificuldade específica de aprendizado, dificuldades cognitivas ou até mesmo problemas comportamentais, dificuldades comportamentais. Nós tínhamos uma proporção justa de crianças com déficit de atenção também, alguns desordem de atenção associado com hiperatividade no passado. Nós definimos esses aspectos nessas crianças que tinham um comportamento menos protetivo, mas nos últimos anos nós aprendimos essas questões neurológicas do cérebro e devido a essas impossibilidades, essa dificuldade no aprendizado e desenvolvimento neurológico é difícil em crianças novas. Algumas vezes eles têm dificuldade em aprender. E algumas vezes os problemas são mais específicos sobre alguns aspectos relacionados à memória ou à atenção. E agora o que nós sabemos é que é um problema que muitas vezes nós encontramos em crianças que têm resultados normais em testes cognitivos, mesmo com resultados positivos. Estas crianças ainda têm problemas específicos de memória ou de atenção ou outros aspectos que podem ser responsáveis por dificuldades de aprendizado. Então, conhecer e saber que há um risco que nos últimos anos nós temos aprendido muito e que está muito associado a algumas funções de limitações. Também existe a parte do gene, nós sabemos que é importante fazer o screening dessas crianças para poder ver essas possibilidades de dificuldade de aprendizado, porque muitas vezes é algo que não é tão óbvio, porque se nós conseguimos identificar essas possíveis dificuldades de aprendizado, nós podemos começar a planejar uma intervenção, informar as escolas que há dificuldades específicas nessa criança para poder ajudar essas crianças o máximo possível. Algum momento específico para começar com os esteroides, com os corticoides?
Bom, a questão dos corticoides é sempre muito controversa em vários estágios. Essa questão de qual corticoide nós podemos utilizar, qual é o regimento de corticoides que nós devemos utilizar, ou quando nós devemos começar esse tratamento com os corticoides. No passado, os corticoides eram utilizados apenas com crianças que tinham aumento na dificuldade motora, mas na última década nós tentamos os corticoides na idade de 5, 6, mas há muitos centros de saúde que começam a utilizar os corticoides aos 4 anos de idade, entre 4 e 5 aninhos de idade. Isso ainda é mais comumente utilizado em centros específicos de saúde, mas há exceções para crianças que têm a necessidade e que têm família, e algumas famílias que são mais propensas à utilização de corticoides. Isso precisa ser discutido de forma individual. E também ver a questão da habilidade da criança. É preciso ver se há efeito colateral. Nós sabemos que algumas crianças podem ganhar sobrepeso ou ter sérios problemas comportamentais, então é preciso ser mais cuidadoso para poder utilizar e começar com essas doses de corticoides. Em outros casos, sim, isso pode ser possível. Sempre há algo que deve ser discutido em casos individuais. Não é uma receita de bolo, não é um passe de mágica. Então, sim, na maioria dos casos, novamente falando, as discussões precisam ser feitas. Há discussões que dizem que podem ser com crianças com 4 anos, que podem começar com o corticoide. Então, novamente, a minha sugestão é que as famílias precisam ser informadas. Precisamos dar informação às famílias, às crianças, explicar às famílias quais são as opções de corticoides que existem, que podem ser utilizados. Há diferentes regimentos, diferentes corticoides, e a decisão pode ser tomada para os pacientes de acordo com as expectativas do paciente, de acordo com as preocupações, os efeitos colaterais do paciente, e principalmente sobre as habilidades e os riscos de desenvolver os efeitos colaterais. Concluindo, qual o cuidado? Por que o cuidado é importante? Bom, o cuidado é sempre importante e a gente sempre discute sobre isso. Nós devemos e precisamos garantir o diagnóstico. E isso significa informação e começar com uma abordagem multidisciplinar, que também é importante. É importante para esse cuidado, é importante identificar os possíveis problemas e as intervenções necessárias. Isso pode ser feito já nos primeiros anos com as abordagens multidisciplinares. Então, isso é muito importante, extremamente importante, porque sempre observei essa questão e nós temos abordagens de padrões em como ajudar essas crianças o máximo possível e poder dar a essas crianças a experiência que nós temos para poder fazer isso em crianças bem jovens. Mesmo se nós tivermos uma fé cega nessas terapias, nós precisamos fazer isso nas crianças que estão em conformidade com os padrões de cuidado.